Fala, minha gente, estamos de volta. Vamos aqui gravar mais um vídeo para você. E hoje nós vamos falar de algo, vamos dizer assim, que vamos falar de uma palavrinha que mete o terror em muita gente. São 4 letras que formam uma palavra que muita gente tem dentro de si. Eu estou falando do medo. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Você já sentiu medo em algum momento da sua caminhada aí? Se você que está me vendo aí disse sim, esse vídeo aqui é para você. Espero que venha ser de utilidade para você. Mas antes de começar o vídeo, eu quero aqui, como sempre, rodar nossa vinheta para começar esse vídeo. Gente, estamos de volta. Não saímos daqui, mas estamos de volta. E eu quero falar com você hoje, quero deixar uma mensagem para você aqui hoje sobre o medo. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Sabe aquele medo? Quando eu digo medo, eu não estou dizendo o medo que quando nós ouvíamos uma história de terror, quando éramos crianças, dos nossos avós, dos nossos pais, e ficávamos com medo ali, achando que alguma coisa, algum mal, algum espírito, algum fantasma ia nos aparecer para nos assustar. Eu estou dizendo um sentimento de medo. Se você não sentiu, em algum momento da sua vida é capaz que você venha sentir isso. Como todo ser humano, ele não está imune de passar por esse tipo de situação. Mas e quando o medo ele atrapalha a nossa vida? E quando o medo nos impede de fazer aquilo que devemos fazer e nos coloca para baixo? Sabe, muitas das vezes o medo ele vai te impedir de progredir na vida. Em que sentido? Em todos os sentidos. Talvez você aí é uma pessoa que tem um sonho de alcançar alguma meta, mas você tem medo. Aquele medo que diz que você não pode, que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não vai chegar lá. E isso é ruim para você. Por quê? Porque enquanto você tiver esse sentimento dentro da sua cabeça, acreditando no que o medo está dizendo para você, você nunca vai conseguir dar um passo para frente. Eu tenho observado que tem algumas pessoas que sofrem com alguns tipos variáveis de medo. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que têm medo de ficar doente. Essa pessoa foi tão condicionada à doença na vida dela. Eu conheço pessoas assim. Que a avó passou para a mãe, que a mãe passou para a filha e a filha quer passar para os filhos. O medo de que tudo pode acontecer uma doença, de que se você pegar um vento mais forte você pode ficar doente, de que se você beber uma água gelada você pode pegar uma gripe forte, de que você está saindo para fora e pisar na rua você pode ser atropelado, sempre vivendo com medo e sempre sofrendo por esse tipo de sentimento. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro com o sentimento de medo de que alguma coisa vai dar errado. Eu acabei tendo um processo na minha vida, uma época que eu passei por isso, que muitas das vezes eu estava dirigindo e esse sentimento ele vinha na minha cabeça de que alguma coisa de ruim poderia acontecer comigo. De que algo poderia de ruim acontecer no percurso que eu estava fazendo. Foi uma fase ruim que eu acabei passando. Sabe aquela sensação de que você está dirigindo e alguém pode vir com tudo e bater no seu carro? Ou alguma coisa pode acontecer, o carro pode escapar a roda. Uma sensação perturbadora dentro da nossa cabeça. Talvez você não passou da maneira que eu estou falando aqui. Mas aquela sensação que te leva a sentir algo ruim. Sabe? Que te prende nesse sentimento de que algo perturbador vai acontecer com você. E por muitas das vezes, as pessoas podem até pensar e falar assim, algo, influência maligna. Eu estou sendo perturbado por demônios. Não, é apenas um sentimento, muitas das vezes, que você não conseguiu assimilar ele e dominá-lo. E eu acredito que existe uma frase que diz assim, quando você não domina os seus sentimentos vai te dominar. Então esse vídeo aqui é para você aprender a dominar os seus sentimentos. Não vai ser fácil, como eu disse, não vai ser de uma hora para outra, mas com muito esforço, com muita dedicação, você vai conseguir assimilar esses sentimentos e vai ver o que tem te prendido. Vamos lá, o sentimento de medo do abandono, aquela pessoa que precisa estar fazendo com que todo mundo se agrade com ela da maneira que ela é, ou seja, deixa eu tentar te explicar de uma maneira aqui que você possa entender melhor. Existem algumas pessoas que acabam se adaptando a outras pessoas porque ela tem medo de expor a ideia dela, ela tem medo de expor a opinião dela, ela tem medo de ser ela mesma e ela acaba tendo medo de distanciar as pessoas dela e acaba sendo oprimido por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas impõem, por aquilo que as pessoas querem que ela faça. Então, por ela ter medo de se sentir excluída e abandonada, ela acaba fazendo o quê? Sendo subordinada a essas pessoas. Então é o quê? Essa pessoa ela tem o medo de, vamos dizer assim, de ofender as pessoas de alguma forma. Mas e aí? E esse medo vai ser até quando na vida dela? Por quê? Porque enquanto ela tiver medo, enquanto nós tivermos medo de falar o que pensamos, de dizer o que achamos, de agir como temos que agir,
claro, com uma exceção de não ofender outra pessoa, mas expor a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento, você vai ser oprimido pelo medo. Quando você tem medo de ficar doente com tudo, qualquer coisa que acontece, você tem medo de se adoecer, ficar doente, cair numa cama, você vai viver com essa sensação de que não é feliz, de que não tem paz. E Deus, ele nos fez para viver felizes, para ter paz. Então, assim, como eu disse aqui no começo do vídeo, é uma pequena palavrinha de 4 letras, mas que tem tacado o terror em muitas mentes. Então, aqui, se você tem sofrido com esse sintoma, sabe, o medo de tomar uma decisão, nossa, isso é terrível. O medo de tomar uma decisão, pensando no que vai acontecer. Sabe, às vezes nós sofremos com medo, a sensação de medo, porque não queremos tomar uma decisão em nossas vidas. E aí acontece o quê? A gente vive dia após dia com essa sensação nos aterrorizando. Nós acorda com a sensação de medo e dorme com a sensação de medo porque não tomamos uma decisão. Júlio, como que eu faço para sair desse sintoma? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda. O medo, ele vai fazer parte da nossa vida constantemente. Você não vai ser um super-herói que vive sem medo, né? Você não vai ser um super-herói que vai dar de frente com um trem e aí você não vai acontecer nada com você, não. Eu quero que você entenda de uma maneira lógica. O medo, ele faz parte da nossa vida desde quando nascemos até o momento que vivemos, porque em certo momento ele é bom, com um grau de limite, né? Você não vai sair atravessando uma pista, vou dar um exemplo, você não vai atravessar uma pista correndo com um monte de carro e caminhão em velocidade, atravessar a pista dizendo que você pode tudo e achar que vai chegar do outro lado. Não, existe um medo dentro de nós, que é o medo que nos limita a fazer coisas que não é para ser feita. Você não vai pular de um prédio porque você acha que você vai sair voando. Então, assim, existe um medo dentro de nós. Eu estou dizendo o medo exagerado. O medo que nos impede de viver plenamente. O medo que nos impede de viver a paz que excede todo entendimento. O medo que nos impede de alcançar a plena convicção de que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sabe? O medo que você tem de começar alguma coisa nova. O medo que você tem de mudar. O medo que você tem de falar o que pensa. O medo que você tem de reagir em algumas ocasiões e expor as suas ideias. O medo que você tem de viver algo novo para a sua vida. Esse medo é ruim. Esse medo de pensar que algo vai estar acontecendo a todo tempo. O medo que você tem de que se você sair da sua casa em algum momento alguma coisa vai acontecer. Como tem muitas pessoas vivendo nos dias de hoje. De ser assaltado, de ser roubado, de vir um carro desgovernado. Esse medo é terrível e tem tacado o terror. Então assim, Deus nos fez para viver uma plena paz. Eu sei que nós estamos vivendo um mundo onde tem sido bombardeado pelas mídias, o noticiário. E nós temos deixado isso entrar dentro da nossa mente. Eu até cortei um pouco aqui de jornal, essas coisas que nos traz coisas ruins. Porque tudo aquilo que nós foca se expande. Então assim, eu quero que você entenda aqui, se você estiver focando no medo, o medo vai se expandir. Então tudo que você for fazer, tudo que estiver de acordo, tudo que você começar a praticar, se você estiver fazendo com medo, ele em algum momento da sua vida não vai dar certo. Então a partir de hoje eu quero que você comenta aí nesse vídeo se você já sentiu medo em algum momento da sua vida. E não vem com essa que você não sentiu não, que você não é um super-herói. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida. Talvez você sentiu medo de mudar, medo... Em algum momento você já sentiu. Não estou dizendo medo de fantasiar fantasmas. Eu estou dizendo essa sensação de que não vai sair conforme você pensou, sabe? Medo de mudar de profissão, medo de tentar uma nova profissão, uma nova área, medo de empreender, medo de querer falar alguma coisa para alguém que vai ser bom para você e você acabou... por conta do medo, calando. E quando a gente se cala, de alguma forma, o nosso corpo responde e nos traz dores que não queremos sentir. Então, assim, o medo, ele é um sintoma universal que está em todas as pessoas, classes, religiões, ele está em todos, não há exceção. Mas, em algum momento, nós temos que combater o medo na nossa vida que nos impede de viver uma vida plena da parte de Deus. E aí, como que eu faço, Júlio? Você falou que o medo ele está constantemente na vida das pessoas. Como que eu faço para combater o medo? Só tem um jeito de você conseguir vencer o medo. É você desafiando a ele. Você só desafia um adversário quando você quer vencê-lo. Se você ficar sendo influenciado pelo medo na sua vida, você nunca vai sair da zona de conforto, nunca vai sair da zona de medo, nunca vai sair da zona de risco. Você vai ficar ali porque você vai ter medo de pisar mais a profundo. E aí Deus te chamou para aprofundar na presença dele. Como que eu combato o medo? É enfrentando o medo, é desafiando o medo, é mostrando para o medo que eu posso mais do que ele, que aquilo que ele está me mostrando, aquilo que ele está dizendo para mim, não vai acontecer conforme ele tem falado. Você lembra que eu citei em um vídeo anterior meu que 95% das coisas que a gente pensa não vai acontecer conforme a gente pensa? Ou seja, o medo ele vai vir e vai querer mostrar algo para você que é extremo, sabe? Algo que é grande e vai te impedir de alcançar algumas coisas.
Você já ouviu aquela frase ou alguns ditados que diz assim, que nós fazemos tempestade em copo de água? É realmente isso, o medo vai fazer com que venhamos fazer tempestade em copo de água. Então se você está sentindo um medo aí que te impede de viver uma paz abundante na sua vida, eu te convido a estar aqui, já quero fazer aqui uma merchan, né? Convido a você a estar aqui adquirindo este livro meu, que é Libertos do Medo, Encontrando a Paz de um Deus. Este livro aqui, ele vai estar abordando algumas passagens bíblicas onde pessoas enfrentaram medo e venceram, onde pessoas que tiveram situações ali de extrema dor, mas quando ela viu o medo bater na porta do coração dela, na mente dela, ela se deu de frente e ela conseguiu vencer com a autoridade de Deus. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse livro e como enfrentar um pouquinho mais do medo com experiências de pessoas da Bíblia, um pouquinho do que eu passo também, que eu enfrentei, eu convido você a estar adquirindo esse livro, tá bom? Libertos do Medo, Encontrando a Paz de Deus. Eu vou deixar nos comentários aqui o link da Unicrep, onde você pode adquirir este livro, e eu creio que vai ser de utilidade. Venha estar se inscrevendo nesse canal, tá? Venha estar compartilhando esse canal aqui com outras pessoas, venha estar comentando aí, venha estar deixando o seu joinha, que isso vai fazer com que o canal cresça e alcance outras pessoas. Porque nós sabemos que quando nós somos curados em alguma área da nossa vida, nós precisamos ser uma ferramenta na vida de outras pessoas. E eu creio que este canal vai ser uma ferramenta na vida de muitas pessoas, tá bom? Então eu peço aqui para você, fique com Deus, compartilhe esse vídeo e que isso possa ser de grande utilidade para você. Olha, como eu faço para vencer o medo? Eu tenho que desafiar ele face a face e mostrar para ele que eu sou mais forte do que ele, e assim ele vai se ausentar da minha vida. Não para sempre, mas quando ele vier de novo você vai estar um pouquinho mais forte porque você venceu uma etapa da sua vida. E quando ele voltar de novo você vai estar um pouquinho mais forte porque você venceu ele novamente. E assim, quando você olhar para o medo, ele não vai ser mais um gigante na sua vida, mas uma criatura pequena que já não te mete medo mais.